pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus, sobre toda a terra e céus. Como se cura as feridas, quando perdoar é tão difícil e quando esquecer não se consegue. Como enfrentar essa guerra? Estamos aguardando você, mãe, você, mulher, você, esposa, você, vó, você, líder, mulher, para termos um bate-papo sobre cura emocional. Estamos aguardando, enquanto isso nós vamos estar louvando com um louvor que diz assim: tanta amargura esconde, com medo de não acertar, sonhos coloridos destruir, que eu não quero mais lembrar. Não vou mais chorar, foi o que decidi. Não vou mais sofrer, pra que viver assim? Com imagens da infância, comecei a chorar. Caí de vez naquela dança, lembrei do teu olhar, enchi os olhos de esperança e comecei a cantar. Caí de vez naquela dança pra nunca mais voltar. Cura-me em as lembranças, cura meu altar, cura-me, sou tua criança, cura-me, 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 Senhor Jesus. Boa noite, meu nome é Eliana, sou esposa do pastor Marcelo dos Santos. Estamos hoje aqui no campo missionário da Igreja Evangélica Congregacional em Ariquemes, Rondônia. Talvez aí para você que está no Rio, que está em Minas, seja um pouquinho tarde, aí já está sendo mais 9 horas. Aqui em Rondônia ainda são 8 horas, né? Então tem essa diferençazinha de horário, então às vezes a gente entra mais cedo, o pessoal aqui de Rondônia tem dificuldade. E eu gosto de fazer live para poder interagir um pouco com as pessoas, né? Então, e também eu falei no último que assim, a gente não faz toda semana, todos os dias, porque a gente ora, estuda, vê aquilo que Deus quer falar em nosso coração, as experiências, né, do dia a dia. E também assim, eu tenho meu trabalho, tenho a minha vida, e às vezes fica um pouco corrido e nós não podemos fazer a obra de Deus de qualquer jeito. Nós não podemos abrir a palavra de Deus e querer passar algo para alguém de qualquer jeito. Nós temos que meditar, orar, aprender primeiro, porque a palavra primeiro tem que falar conosco para depois falar o coração de alguém. E queridos, eu tenho observado nesses últimos dias, principalmente nesses últimos dias, mas assim, alguns anos, eu já tenho observado algumas situações sobre as questões emocionais. Eu trabalho com salão de cabeleireiro há mais de 22 anos
E no salão você sempre está ouvindo, atendendo mulheres, falando com mulheres, você está sempre ouvindo histórias, relatos, acontecimento, coisas, né, que afetam a vida da mulher. E nós mulheres temos um hábito, assim, as pessoas falam que mulher fala muito, sim, mulheres falam muito, sim, mas mulheres também guardam às vezes muitos sentimentos, guardam às vezes muita mágoa de algo que aconteceu, principalmente num relacionamento, né, dentro de um casamento, porque às vezes tem marido que não quer ouvir, tem marido que só quer falar, cobrar, mas assim a esposa não tem direito de falar. Alguns esposos evangélicos usam a Bíblia, aquela parte que diz da submissão, que a mulher em tudo ela tem que se calar e abaixar a cabeça para ser submissa. Mas submissão não é isso que muitos pensam, que é só abaixar a cabeça, concordar. Sim, submissão é estar sob a mesma missão. Então, qual é a missão de uma família, de um marido e de uma mulher que forma uma família? É cuidar do lar, passar valores, ensinamentos, é aprender junto, é renunciar junto. Então, tem algum homem nos ouvindo? A mulher também pode opinar, pode falar, e assim, dentro de um relacionamento, tem que ser sentado e conversado junto. Nós vemos lá que quando Adão e Eva, né, quando houve aquela questão lá, que Eva pegou o fruto e deu para Adão, quando o Senhor chegou, ele botou a culpa e não deixou, não houve uma conversa, já houve uma acusação. A mulher que tu me deste, né? Mas ali também, Adão não percebeu que ele também errou. A mulher sozinha. Por deixar a mulher sozinha e até mesmo por não conversar e orientá-la o que Deus tinha falado sobre aquele fruto, sobre aquela árvore. Então nós vemos aí que nós precisamos aprender. E nós precisamos aprender também a ler a Bíblia e a viver a Bíblia. Hoje nós temos muitos ouvintes e poucos praticantes da palavra. Se você perguntar, várias pessoas vão a culto, vão a igrejas, vão a reuniões, ouvir, mas não praticam, porque estão ouvindo só com os ouvidos carnais, porque aí só ouve aquilo que quer. Mas aí não há mudança, não há transformação de vida e fica vivendo sempre do mesmo jeito, sem mudar sua atitude. Porque a Bíblia fala, se ouvires a minha palavra, ouvires a palavra do Senhor e obedecer, né? Então, mas eu quero falar hoje para nós mulheres, para você mãe, como eu falei no início, botei o título aí. Como eu falei a questão no início, que nós temos visto muitas pessoas hoje doentes emocionalmente. Pessoas até dentro das igrejas, participam de tudo da igreja, canta, louva, dirige círculo de oração, faz tudo, mas estão doentes emocionalmente. Porque as pessoas acham que assim, se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas ficaram para trás. Sim, é nova criatura para ter uma vida eterna, é uma nova criatura porque não vai cometer mais os mesmos. Mas tem pessoas que continuam cometendo os mesmos erros. Ela não confessa os seus pecados, os seus traumas. E ali ela está na igreja se achando que é nova criatura, mas ela continua com raiva, com ódio, com rancor, amaldiçoando os filhos, falando palavras que amaldiçoam os filhos, falando palavras que causam dores e aí matando as pessoas com a língua. Nós vemos muito isso, pessoas cristãs. Essa semana eu soube de um relato desse. A mãe é cristã, é líder de um círculo de oração, mas só usa palavras de maldição contra esse filho. E esse filho já adulto, casado,
carrega esse peso do que a mãe fala, e com isso ele repete dentro do lar dele os exemplos. Então olha como é que é sério, são cristãos, têm conhecimento da palavra. Mas nós precisamos praticar a palavra, que é reconhecer os nossos erros e chegar diante do Senhor e confessar as nossas culpas e pedir: Senhor, arranca de mim isso. E aí eu quero falar para vocês, baseado nisso, sobre Ana. Lá em 1 Samuel, capítulo 1, fala aqui de Ana, de Eucana e suas mulheres. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Juf, Efraíta. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Este homem subia da sua cidade de ano a ano e adorava o sacrifício do Senhor dos exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos, Eli, o filho de Dote. No dia em que Eucana oferecia seu sacrifício, dava porção desta a Penina, sua mulher, e todos os seus filhos. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele amava, ainda mesmo que o Senhor houvesse deixado estéril. A sua rival provocava excessivamente para irritar, por quando o Senhor lhe havia cerrado a madre, e assim o fazia ele de ano a ano, e todas as vezes Ana subia à casa do Senhor e a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Até aqui. Então, primeira coisa, Eucana tinha essas 2 mulheres, Ana e a Penina. Naquele tempo era permitido, a poligamia, o homem ter mais de uma mulher, E aí Ana não tinha filhos. E naquele tempo, uma mulher que não podia ter filhos era visto como uma mulher amaldiçoada, como uma mulher que não prestava, que não valia, assim, que não tinha grandes valores. E aí, aqui na minha Bíblia diz assim: a poligamia era uma cultura aceita no tempo de Samuel. Era de uma importância ter vários descendentes para dar continuidade ao nome da família e receber a herança e trabalhar no campo. No entanto, as escrituras mostram que o ideal de Deus para o casamento é a monogamia. O ideal de Deus é um só, um casamento, um homem e uma mulher. A esterilidade era considerada uma desgraça naquele tempo. Porém, o texto é claro que Deus, permitiu. E aí, o que acontecia? Eucana, amava a Ana demais, mas ela não podia lhe dar o filho. E Penina era a mulher que era mãe dos seus filhos. E aí, Penina irritava a Ana, Com certeza, Penina devia ficar jogando indiretas, ele te ama mais, mas você não pode dar filhos. Ele te ama muito, mas você é improdutiva, você não serve para nada. Imagine como era a situação de Ana dentro de casa com aquela mulher, que também era mulher do seu marido, mas ela tinha uma vantagem, ela tinha filhos e ela não. Então você vê que Ana ficava tão amargurada que Ana só chorava e não comia. Nós podemos dizer aqui que Ana estava num estado de depressão, que é a palavra hoje mais falada, Imagine só, você sendo ali humilhada, vendo os filhos da outra e a outra ali te humilhando e falando. E aí Ana chorava ao ponto de não comer. E o marido, muitas vezes, não entendia, porque você vai ler o versículo anterior e fala: Ana, eu não sou melhor do que 10 filhos, porque ele dava tudo, eles tinham uma vida farta. E às vezes o marido pensa isso. Às vezes, quando a mulher tem qualquer problema, quando a mulher está triste, quando a mulher está pensativa, ou até mesmo quando entra num estado de depressão, o marido fala: mas como que você está com depressão? Você tem tudo. Você tem casa, você tem isso, você tem aquilo.
Mas às vezes tudo aquilo que se tem materialmente não preenche o vazio que ela está sentindo. Então aqui Eucana era convencido, não, eu te dou tudo, eu sou melhor do que 10 filhos, porque eu te dou porção dobrada. Por que que você fica assim, né? Por que que você tá pelos cantos? E Ana, a Bíblia diz aqui que Ana subia todo ano, mesmo assim, entristecida, chorosa, ela subia ao templo para adorar ao Senhor. E ali ela chorava e pedia ao Senhor. Ela pedia ao Senhor, e só que ela subia como de ano a ano e não descia, e não acontecia nada. Não acontecia nada. E aí a gente vê assim, muitas das vezes nós estamos na igreja pedindo a Deus, e nós não vemos as coisas acontecerem. Não porque Deus é ruim, mas é porque às vezes nós não estamos preparados para receber. Às vezes nós estamos pedindo só para mostrar. Talvez Ana estava pedindo esse filho só para mostrar para a Penina, tá vendo? Deus também me abençoou. Tá vendo? Eu também tenho um filho. Tá vendo? Deus me honrou porque eu estou subindo ano a ano aqui orando e pedindo. De repente, enquanto Ana estava fazendo esse pedido que era somente para o seu ego, para o seu eu, para sentir a sua realização pessoal, ela não alcançou o seu Samuel, a sua bênção. E aí no versículo 9 nós vemos aqui a oração de Ana. E aí no decorrer do 9 em diante você vai ver que Ana, de mais uma vez, ela chorou, ela orou, e ela estava tão contristada que ela só mexia com a boca. Às vezes nós estamos em situações que nós estamos tão moídos que nós vamos orar e aí só sai lágrimas e as palavras não saem. Mas de dentro do nosso coração o Senhor conhece e vê. E aí Ana aqui, ela abriu o seu coração para o Senhor. E aí nessa oração Ana fez um voto. E sabe qual é esse voto? Ana ofereceu a sua bênção antes de receber. Ana falou: Senhor, se tu me deres um filho, quando ele nascer e desmamar, eu entregarei ele para adorar e viver lá, para aprender junto com o profeta, para servir e adorar ao Senhor. E ali Ana fez sua oração de entrega antes de receber. Porque ali ela viu que o Senhor poderia dar a ela sim, mas que não pertencia a ela. Que aquela bênção o Senhor ia dar, mas ela ia devolver como oferta e honrar o nome do Senhor com aquela oferta. Porque não pertencia a ela. Quantas vezes nós pedimos muitas coisas e não ofertamos de volta ao Senhor? Às vezes nós pedimos um carro e quando o Senhor nos dá aquele carro, nós não usamos nem para levar um irmão da igreja em casa, nem para levar um irmão no hospital, nem para prestar um socorro, porque não, só vou se me der o dinheiro da gasolina. E pediu tanto ao Senhor, eu quero um carro para poder fazer a tua obra. Aqui a bênção de Ana era o Samuel, um filho, mas às vezes a bênção que você quer, o seu Samuel não é um filho, o seu Samuel pode ser um emprego, um carro, uma casa própria. Mas para que será que você está pedindo tanto essa bênção? Vai ser para glorificar e honrar o nome do Senhor? Ou para ostentar e mostrar às pessoas que você foi merecedor? Tá vendo? Eu recebi porque eu fiz, porque eu busquei, porque eu lutei, porque eu trabalhei, porque eu me coloquei diante da obra do Senhor e eu consegui essa bênção. E aqui Ana, ela orou e ela aqui fez essa consagração. E aí ela entregou o seu filho. Imagine só, você já fez isso? De entregar a bênção antes de receber? Muitas vezes a gente fala assim: Senhor, depois que eu receber, eu faço isso. Depois que eu... Ela falou: se tu me deres, quando ele nascer, entregarei a ti.
Levarei ele para ser um profeta. Eu vou consagrar ele ao Senhor. E uma criança desmamava com 3 anos de idade. É a idade mais ou menos entre 2, 3, no máximo 4 anos. Imagine você pegar aquele bem, aquele filho, aquela bênção que você lutou tanto, pediu tanto. E aí, quando somente 3 anos você lá entregar, e ela só ia ver esse filho uma vez no ano. Uma vez no ano. Quantas vezes nós sonhamos para os nossos filhos tantas coisas? Nós sonhamos dos nossos filhos ser médico, nós sonhamos dos nossos filhos ser advogado, nós sonhamos dos nossos filhos ser bem-sucedido, nós sonhamos dos nossos filhos ser empresário, ter tudo. E muitas vezes nós não consagramos a vida do nosso filho para servir ao Senhor. Muitas das vezes nós nem levamos, porque falamos assim, não, quando ele crescer, ele vai escolher. Eu sou cristã, mas meu filho não é obrigado a isso não, porque quando ele crescer, ele vai escolher. Ana fez o contrário. Ana entregou, porque a criança, quando aprende com essa idade, ela jamais vai esquecer os ensinamentos que foram dados a ela. Hoje, na pedagogia, nós já aprendemos a fase do que cada criança aprende com cada idade. Essa idade em que Ana devolveu Samuel para o Senhor para morar com o profeta Eli, que é entre 2, 3, 4 anos, é a idade que a criança está igual uma esponja, tudo ela absorve, tudo ela copia. Ela começa a falar algumas frases, algumas palavras, então é o momento de ensinar a palavra do Senhor, inculcar na cabeça da criança. Eu falo que o profeta Eli já era um grande pedagogo, né? Porque pegar uma criança com 3 anos de idade, longe da mãe, para passar os ensinamentos da palavra de Deus. Então, querido, muitas vezes nós sonhamos tudo, mas não entregamos, não consagramos. Nós temos todos os sonhos para os nossos filhos, mas você já orou assim, Senhor, que meu filho seja um pastor, um pregador da palavra. Senhor, que meu filho seja um missionário e ande pelos 4 cantos da terra, levando o teu amor. Eu te entrego, eu te devolvo. E aí o que tiver que vir materialmente para ele, vai vir em consequência disso. Porque a Bíblia também diz lá em Mateus, buscai, pois, o primeiro lugar, o reino de Deus. Todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, assim, tudo que Deus tiver preparado para ele, não vai ser porque ele vai ser pastor, missionário, um músico, que ele não vai receber as bênçãos do Senhor. E aí, uma questão também, Ana só recebeu essa bênção também, 2 coisas. Primeiro, ela entregou, fez o voto antes de receber. Ela entregou o seu filho para viver e servir ao Senhor antes dela nem pensar em estar grávida. Mas também ela teve que ter sido curada. Ela foi curada daquele sentimento de raiva, de mágoa, de rancor. Aquele sentimento de competição, né? Porque até então ela queria competir com Penina. Ela queria mostrar que ela também podia ter um filho. Mas quando ela sentiu no coração dela e que ela orou e que o Senhor curou, e ela pôde ver muito mais além. Ela pôde ver além, que ali não era só uma questão de competição, de mostrar que ela era merecedora da bênção de Deus, mas que aquela bênção de Deus seria para a glória de Deus através dela. E é isso, querido. As nossas bênçãos têm que ser para a glória de Deus, a minha vida e a sua vida. Todos os acontecimentos têm que ser para glorificar a nossa vida, para que os outros vejam e reconheçam o Senhor, para que outros vejam e entendam que o Senhor
faz e realiza milagres ainda assim. E também que não é quando nós queremos e da forma que nós queremos, porque nós não somos merecedores de nada, é pela graça. É pela graça. E essa graça é dada a todos. Vamos ler aqui a partir do versículo 19. Levantando-se de madrugada e adoravam perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa. Eucana coabitou com Ana, sua mulher. Lembrando-se dela o Senhor, ele concebeu, e passado devido tempo teve um filho, a que chamou a Samuel, pois dizia, do Senhor pedi. Subiu toda a sua casa a oferecer ao Senhor o sacrifício anual, e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu e disse ao seu marido, quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para apresentar-o perante o Senhor, para lá ficar para sempre. Respondeu Eucana, seu marido, faz o que melhor te agrada. Fique até que desmame. Tão somente confirme o Senhor a tua palavra. Assim ficou Ana e criou o filho ao peito até desmamar. Aqui outra questão também. Aqui houve um diálogo entre ela e o esposo. Ele aceitou aqui o voto que ela fez ao Senhor. E nós também, para tomarmos, nós que somos esposa, para tomarmos decisões, temos que conversar com o nosso esposo, chegar a uma conclusão unânime, porque não pode haver separação, não pode haver divergência. Os dois. E esse comum acordo só acontece na oração, ali, na renúncia, na entrega. Então, os dois precisam ter essa conexão, ter essa unidade de servir ao Senhor e entender que os filhos pertencem ao Senhor e desejar para os filhos que os filhos sejam para a glória do Senhor. Nós estamos vendo muitos jovens se perdendo, muitos jovens se desviando porque os pais não sonham para os filhos os sonhos de Deus. Os pais sonham para os filhos só coisas materiais e terrenas. E aí as coisas materiais e terrenas ficam. E às vezes os pais trabalham e dão tudo aos filhos materialmente, mas não dão o ensinamento da palavra de Deus, de mostrar quem é Deus. Mostrar isso com Deus é importante. E Ana aqui cumpriu. E o seu marido concordou. Porque existem coisas e questões de valores dentro do lar que nós, mulheres, que devemos passar para os nossos filhos. Valores sobre fé, valores sobre comportamento. E aí no capítulo 2, nós vamos ler aqui. Então orou Ana e disse, o meu coração se regozija no Senhor. A minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti. E rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca. Porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. O último, versículos 9 a 11. Ele guarda os pés do seu santo, porém os perversos emudecem nas trevas da morte. Porque o homem não prevalece pela força. Os que contendem com o Senhor são quebrantados. Dos céus troveja contra eles. O Senhor julga a extremidade da terra e a força exalta o poder do seu ungido. Então Eucana foi-se a Ramá, a sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. E aqui foi o cântico de Ana quando ela levou e entregou o seu filho para servir ao Senhor junto com o profeta Eli.
Você tem levado o seu filho para servir ao Senhor? Você tem ensinado ao seu filho que é servir a esse Senhor? Porque levar para a igreja é uma coisa, ensinar os valores de servir e ter o temor ao Senhor é verdade. O levar você leva ali, muitos levam por obrigação, por imposição. E quando aquele jovem cresce e diz, eu não quero saber nunca mais de igreja na minha vida, porque ele ia obrigado, e às vezes ele ia obrigado, chegava em casa, ele não via nada daquilo que era falado ali, nada daquilo que era demonstrado ali. Então o levar e o ensinar é diferente. Você tem que ensinar o seu filho o caminho da verdade. Ensinar e discipular, você tem que ser exemplo. Você tem ensinado ao teu filho a ter fé? Ou o ensinamento que você dá é só no momento que precisa orar? Você tem ensinado o seu filho a ser grato pelo pão de cada dia que ele tem? Você tem ensinado o seu filho a reconhecer se ele hoje tem uma casa, tem um lar, tem o que ele tem, é Deus que permite? Se ele tem a vida. Então, assim, o levar e o ensinar a servir. Ana levou o seu filho para aprender a servir, junto do profeta Eli, que já era de idade. Então, eu creio que Samuel ali ajudou muito Eli, até nas outras coisas, não só em aprender a palavra e os ofícios de sacerdote, mas ele aprendeu também a servir manualmente, a servir, porque Eli já era de idade, os filhos dele eram rebeldes, então Samuel foi crescendo ali. Com certeza Samuel servia ali na casa, fazia alguma coisa, ajudava a varrer, ajudava a colher, ajudava a pegar algo. Isso é servir. E nós não temos ensinado nossos filhos nem servir a Deus e nem servir ao próximo e nem servir mesmo dentro de quantos filhos casa e não fazem nada em prol para ajudar os pais. Não pode varrer uma casa, não pode pegar algo, não pode fazer nada, é só servido e não é ensinado a servir. E aí quando ele chega à idade de ir trabalhar, ele não sabe servir, ele não sabe ouvir ordens. Então o servir aqui é muito extenso. A minha avó falava um ditado assim: quem não serve para servir, não serve para viver. E realmente, se você não serve os outros, como você vai viver? Uma hora você vai precisar de alguém. Alguém vai precisar te servir. Tem pessoas que, por ter dinheiro, acham que só pagando vai ter pessoas que vão servir, mas nem sempre. Às vezes você não tem dinheiro e vai precisar de um momento ali que alguém te estenda a mão, te sirva algo, te faça algo. Então aqui, Samuel, quando foi morar com o profeta Eli, ele aprendeu a servir a Deus e também aprendeu a servir o próximo. E é isso que nós precisamos ensinar para os nossos filhos. E foi curada dessa competição, dessa arrogância, porque ela entregou ao Senhor. Ela poderia muito bem, se ela não tivesse sido curada, ela poderia dizer, não, filho é meu, eu pedi, eu lutei, eu orei, eu ia todo ano ao templo, subia e eu pedia, então esse filho é meu, eu vou ficar com ele aqui, eu vou guardar ele aqui com todas as coisas aqui para ele crescer aqui, protegido e guardado, é meu. Não, Ana foi curada ao ponto de entregar. Quantas mulheres demoram ter filhos e quando tem, bota aquele filho numa redoma e acaba estragando aquele filho quando cresce, porque é uma proteção. Além de proteção, quer dar tudo para aquela criança, porque, eu não tive quando eu era criança, então eu tenho que dar. Eu não vou falar mais alto porque meu pai gritava e eu... Não, e aí aquela criança quando cresce, ou até antes, né? Tem criança da idade que Samuel foi servir Eli, que já responde os pais. Criança de 3, 4 anos que já responde os pais.
que já faz pirraça pelo que quer. Aí hoje a gente fala falta de educação, aí fala que é personalidade forte. Ah, não, ele tem a personalidade forte. Não, ele não foi educado da maneira que ele tem que ser educado. Existem sim os temperamentos que formam a personalidade, mas é por isso que você tem que começar a educar e inculcar na cabeça da criança os valores, os preceitos. Vocês já observaram como que é um desenho infantil? Você já assistiu um desenho para essa faixa de idade de 2 a 4 anos? Esses desenhos, alguns eu não vou citar nome aqui, mas você procura aí que você vai ver. Muitos dos personagens não falam nos desenhos para essa idade. Muitos. Eu assisti há um tempo, quando eu comecei a trabalhar na escola, eu comecei a ver para entender o que as crianças estavam vendo. Muitos desses desenhos, personagens não falam, mas fazem gestos. E os gestos as crianças copiam. E já observou que os desenhos dessa faixa de idade, os personagens têm os olhos muito grandes? Porque quando você fala direcionado para a criança, olhando olho no olho, ele entende muito bem a mensagem que você quer passar. E aí nós estamos deixando tudo isso passar, e nós líderes, nós professores, nós pastores e pais, não temos observado isso, mas o mundo que é sagaz, que os filhos das trevas são mais prudentes do que os da luz, observam isso tudo e fazem isso aí, os desenhos induzem as crianças. Hoje as pessoas acham que para trabalhar na igreja com criança só precisa ter o chamado de Deus. Sim, precisa ter o chamado de Deus, sim, mas precisa buscar capacitação. As pessoas hoje falam assim, não, Deus chamou, então ele capacita. Sim. Os discípulos ficaram 3 anos estudando com Jesus. E esse estudar foi para aprender. E tem muita gente que acha, não, eu tenho dom, então eu não preciso buscar conhecimento. E aí nós estamos abrindo brecha para o mundo entrar com conhecimento. Ah, mas o Espírito Santo capacita. Sim, o Espírito Santo capacita. Mas você tem que buscar a capacitação pelo Espírito. Não desce assim. Se você não tiver uma busca, não querer compreender. Também entendo que você não precisa... Hoje, assim, vou botar a fulaninha para ser professora na EBD porque ela tem pedagogia. Sim, ela pode ter pedagogia, mas se ela não tiver o dom e a unção, também não vai servir de nada. Tem que ter os dois. E aí nós estamos abrindo espaço para o mundo entrar na mente e no coração das nossas crianças. Você que tem filho nessa faixa de idade, ou neto, ou sobrinho, ou é líder de igreja e vê essas crianças dessa idade, assiste esses desenhos para essa faixa de idade. Assista. E você vai observar isso que eu estou falando. E aí, você que tem filho acima dessa idade, que passou por isso, você vai ter um pouquinho mais de trabalho para poder ensinar. Mas a criança até os 9 anos de idade é a formação da personalidade, do caráter. Então você precisa ensinar o seu filho todas essas questões de valores. Se você serve, se você é cristão, se você é católico, mostre para o seu filho a tua fé. Mostre para o teu filho que você honra aquele voto que você fez com o Deus que você crê. Às vezes você exige que o teu filho tenha compromisso, mas você não tem. Você não tem.
Às vezes é dia de uma reunião, um dia de culto, você abre mão de estar ali naquele dia de culto para qualquer outra coisa, menos estar ali. O estar ali praticando a comunhão com os irmãos não é um favor que está fazendo para o pastor. A Bíblia manda a gente viver em comunhão. Então, Ana foi curada. E quando ela foi curada, ela recebeu a bênção. Porque a bênção não ia ser pedra de tropeço para ela, não ia desviar ela dos propósitos que Deus tinha. O filho também não ficou com revolta contra ela, porque eu creio que até ele fazer essa idade de desmamar, ela conversava muito, porque quando você está amamentando, quem amamentou e amamenta, quando você está amamentando, você pode ver que é o momento em que a criança mais olha nos olhos da mãe. E através desse olhar nos olhos, você pode falar muita coisa para o seu filho. E você pode falar também, pronunciando palavras, porque ele vai entender. Porque já é comprovado que a criança, desde o ventre materno, ela ouve. E ela sabe diferenciar, entender qual é a voz da mãe, qual é a voz do pai. Se você passa sentimento de amor, sentimento de afeto. Se você passa sentimento de rejeição. Às vezes tem criança tão pequena que às vezes, meu filho é tão rebelde. Mas será que naquele momento ali da sua gravidez você não teve uma rejeição pelaquela gravidez? Ou até mesmo você tentou fazer um aborto, mas como a vida pertence a Deus, Deus não permitiu que aquela tentativa de aborto levasse essa criança e ela nasceu, mas ela nasceu com aquele sentimento de rejeição. Porque já é comprovado também pela medicina que a criança sente aquilo que a mãe passa. O cordão, Deus é maravilhoso. O cordão umbilical que liga a mãe ao filho, ali passa tudo, além de passar o alimento, de passar tudo, passa todas as coisas ruins. E se aquela criança foi rejeitada durante toda aquela gravidez, mas depois eu aceitei a gravidez. Sim, você aceitou depois, mas você foi lá e falou: Senhor, me perdoa pelo que eu fiz, arranca isso de mim, esse sentimento de mim, pelo que eu fiz, pelo que eu tentei fazer, e me dá um renovo. Sabe por quê? O inimigo das nossas almas, ele aproveita as brechas, e quando a gente não abre a boca e não confessa, ele usa aquilo para nos acusar. Às vezes nós queremos guardar tanto segredo, não, mas eu fiz, isso foi no passado, agora eu sou cristã, não vou tocar mais nesse assunto. Quando você para, aquilo vem à tua mente e aquilo ali vai te esmagando. E aí você começa a adoecer, você começa a se entristecer. O passado a gente não conserta mais, mas o Senhor quebra e perdoa. Mas o Senhor... aceitei Jesus e quando eu aceitei, toda maldição é quebrada. Sim, mas precisa ser confessado. Lá em Tiago diz: confessai as vossas culpas uns aos outros. E o Deus irá ali estar ouvindo ali. Quando o Senhor, eu sempre falo isso, quando o Senhor, todos os milagres, ou a maioria dos milagres que Jesus fez, ele sempre perguntou ao enfermo: o que queres que eu te faça? E alguns dos enfermos, pelo menos a mulher, era uma mulher que estava dentro da igreja e ela sempre ia ao templo. Então vamos dizer que ela era convertida. Ela estava em Cristo. Ela era nova criatura. Mas ela estava enferma há mais de anos, sem obter a cura. E quando o Senhor olhou para ela, e eu creio ali que naquele olhar, ela pôde expressar aquele sentimento lá do interior da alma, e o Senhor a curou. O olhar
do Senhor Jesus para ela e olhar para ela foi como se, Senhor, eu não aguento mais. Eu tô aqui vindo ao teu templo, orando e buscando, te louvando, mas eu não aguento mais. E como tem pessoas dentro das não aguentando mais, mas não abre a boca. Fica guardando o sentimento porque não quer que ninguém saiba. Não quero que ninguém saiba, não quero que ninguém saiba do meu passado. Se você tem certeza que o Senhor Jesus entrou no teu coração, que o Senhor Jesus te transformou, o teu passado não vai servir como vergonha. Porque se o Senhor Deus te perdoou, te libertou, ninguém mais pode te acusar. Passado que você despertar aquele outro que está vivendo uma mesma vida e precisa ouvir que a sua vida mudou depois que você teve esse encontro com Cristo e você com a boca fechada. Queridos, nós precisamos viver a Bíblia como ela é. Quando falei aqui de Tiago, vou ver se eu acho aqui Tiago, confessai-vos as vossas culpas uns aos outros. E quando nós falamos, nós estamos falando e declarando para todos que a gente reconhece que somos pecadores, que reconhecemos as nossas falhas, mas sabemos que tem um Deus que pode, que salva, que liberta, que tira tudo. Aquele pecado não vai ser mais um peso para mim, porque o Senhor perdoou, porque o Senhor na cruzinha, ele levou sobre si todas as... Se não lançarmos, nós vamos ficar carregando esse peso. Carregando esse peso e ali vão ficar anos dentro da igreja corcundos, olhando para baixo, que é assim que era a posição de uma pessoa corcunda, não para frente nem para o lado. Aquele peso que ela tinha não deixava ela ver. Tanto que quando o Senhor Jesus olhou para ela, eu creio que o Senhor teve que abaixar um pouquinho, levantar a cabeça dela para olhar. Para dizer para ela assim, ó, você estava vindo, fazendo tudo, mas olhando na direção errada. Porque você não estava olhando para mim. Você não estava olhando em direção à minha cruz. Assim como Ana, você estava pedindo errado. Você não estava pedindo para me glorificar. Você estava pedindo somente para si. E aí, nós precisamos nos curar para poder curar os nossos filhos, para poder tratar a mente e o coração dos nossos filhos. Nós precisamos ser curados para poder ajudar e pregar alguém, porque se eu não tiver com o meu coração diante do Senhor e ali colocar diante dele tudo e falar mesmo, tudo, eu vou ser hipócrita, eu vou estar falando para as pessoas algo que eu não vivo, eu vou estar orando, intercedendo por pessoas algo que eu nem acredito. Então nós precisamos, eu vou ler aqui para vocês Tiago, capítulo 4, para a gente encerrar. Eu não achei esse que eu falei, confessai as vossas culpas, mas eu achei aqui Tiago 4:8, que diz assim: chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores. Afligi-vos, lamentai e chorai. Convertei-vos o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Então, chegai-vos a Deus. Ele já te alcançou, ele já te resgatou,
Ele já te deu vida eterna, mas Ele quer te dar uma boa vida de paz e tranquilidade, sem mágoa, sem rancor, sem remorso, sem peso. Então, chegai-vos diante do Senhor, humilhai-vos, coloque diante do Senhor. Senhor, eu estou tanto tempo na tua obra, estou tanto tempo orando, mas eu não vejo, eu sinto algo que não melhora, eu preciso ser quebrantado, eu preciso liberar o perdão, eu preciso tirar essa angústia, essa mágoa de dentro de mim que eu não consigo. Porque muitas pessoas, ela quer conseguir só, não é assim, queridos. Ana só recebeu quando ela se humilhou e clamou e entregou: Senhor, eu quero ser curado. Senhor, eu quero ser liberto. Senhor, eu quero receber essa minha bênção, para que através disso eu ajude outras pessoas. Para que através disso eu leve a tua palavra. Senhor, eu quero os meus filhos restaurados no teu altar para honrar e glorificar o teu nome. Eu quero que tu dê sabedoria aos meus filhos, ao ponto que eles também te sirvam. Qual é o Samuel que você está esperando de Deus? Qual é o seu Samuel que você tem lutado há anos e tem chorado, tem perdido até a fome como Ana e ainda não recebeu? Será que esse Samuel seu está sendo só, você está pedindo só para o seu bem próprio? Mostrar para as pessoas que você conseguiu, que você foi fiel, que foi porque você orou, porque você jejuou, porque você buscou. Sim, você deve fazer isso, tudo isso, mas reconhecer que é para a honra e glória do Senhor. As nossas bênçãos têm que ser para servir ao outro, como Samuel foi. Ele foi para servir ao Senhor e serviu a Eli. Ana recebeu uma bênção que ela tanto queria, mas essa bênção serviu ao próximo. E Deus honrou que foi Samuel que ungiu a Davi como rei. Então vê como foi. Qual é o Samuel que você está precisando, que você quer receber? Você está preparado para receber essa sua bênção? O seu Samuel? Você está preparado para receber? E se o Senhor pedir para que você entregue de volta a Ele, você está? O seu Samuel é o emprego, mas você está preparado para entregar: Senhor, o meu emprego, eu vou usar o meu salário das famílias. Eu vou ajudar com o meu salário a missionários, eu vou ajudar com o meu salário a tua obra. Senhor, eu quero que o meu bom, perfeito diante de ti, mas que o meu casamento e a minha casa sirva para ajudar e abrigar os outros. Levar sustento e mantimento e também palavras. Faça essa pergunta. Se a bênção que você quer vai servir para alguém. Vai servir a Deus e vai servir ao próximo. Porque um dos mandamentos é: amarás teu Deus de todo o teu coração e amarás o próximo como a ti mesmo. E Ana fez isso, serviu a Deus de todo o coração, e Samuel foi ali com amor ao próximo, serviu também a Eli. Que Deus te abençoe, te guarde. Você aqui de Ariquemes, nossos cultos é aos domingos, às 19h30, na Avenida Guaporé, setor 6, tá? Na 12ª rua, na esquina, uma igreja coral, igreja evangélica congregacional. A placa está lá do lado, na grade da igreja. Aguardamos você, saia da zona de conforto. Ana ia ao templo, pedia ao Senhor pela bênção. Mesmo enquanto a bênção dela não chegou, ela ia. Ela ia ao templo. E você às vezes está aí de casa querendo se doar e sem você se lançar ao Senhor. Nós vamos orar por você, pela sua vida. Agradecemos aí as pessoas que estavam assistindo. Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo fale ao teu coração.
Que o Espírito Santo do Senhor abra os teus olhos, te mostre a direção daquilo que o Senhor quer para a tua vida. Senhor Deus nosso Pai, na tua presença, nós nos colocamos agora, pedindo a tua bênção, Senhor, a tua direção, pedindo, Senhor, perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados cometidos hoje, e pedindo que tu aceite o nosso louvor e a nossa adoração. Nesse momento, ó Pai, intercedo por cada pessoa que estava junto aqui conosco, ouvindo a tua palavra, que o Espírito Santo fale, toque, transforme. Senhor, também te pedimos pelo município de Ariquemes, derrame a tua bênção, a tua unção sobre os enfermos, sobre os que estão internados. Abençoe, Senhor, cada leito de hospital, abençoe os medicamentos, abençoe as mãos dos médicos, que não seja mais vida ceifada, Senhor, por erros médicos, por arrogância. Senhor, repreenda em nome de Jesus esse espírito de morte, ó Deus. Senhor, levante a tua igreja em Ariquemes para pregar a palavra da verdade. Levante as igrejas em Ariquemes para que viva, Senhor, de forma unânime, Senhor, junto com os outros ministérios, porque não há ministérios separados, nós servimos um só Deus, ó Pai, e nós precisamos nos unir como povo de Deus. Então desperte a liderança de Ariquemes. Senhor, abençoe nosso município, abençoe nosso país, abençoe as crianças, Senhor, nesse momento, livrando, Senhor, da violência. E, Senhor, abençoe cada um de nós, cada pessoa que estava ouvindo, dando uma boa noite de sono, libertando, transformando e levando a cura. Em nome de Jesus, amém. Amém. Que o Senhor te abençoe, te guarde. Fique com Deus.